Olá, olha, vamos iniciar mais esse estudo, pedindo a Deus que abençoe você, que abençoe a mim, né? Que abençoe esse nosso trabalho e que você alcance o seu objetivo. Primeiramente, eu gostaria de, antes de entrar no artigo 70, nós vamos falar nesse vídeo das pessoas do domicílio, eu gostaria de fazer um resumo sobre fundação, porque eu acho que, pela sua importância desse tópico e da cobrança nas provas da UAB e em concurso público, eu acho que vale a pena. Os alunos costumam ter bastante dificuldade nesse conteúdo. Uma coisa que eu quero pontuar para vocês é o seguinte: diferentemente das associações e das associações, a fundação, que eu já falei, caracteriza-se pela atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio. A fundação caracteriza-se pela atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio. Assim, as fundações não se originam, não têm seu início de uma aglomeração de pessoas naturais, mas sim de um acervo de bens que, por meio de autorização legal, adquire a faculdade de agir no mundo jurídico, observando sempre, em tudo, as finalidades a que visou o seu instituidor. A dotação patrimonial é o elemento genético de uma fundação. A dotação patrimonial é o elemento genético de uma fundação. Devendo haver, para a efetiva caracterização da fundação, não há simples transferência de bens de uma pessoa a outra, como ocorre em uma doação, mas a existência de uma personificação, isto é, a aquisição da personalidade jurídica. A dotação é diferente da doação. A doação ocorre uma transferência de bens de uma pessoa para outra. A dotação é a existência de sua personificação. Existe a aquisição da personalidade jurídica própria. Assim como as sociedades, a fundação nasce de um ato constitutivo, porém etiologicamente diverso da sociedade e da associação. Aí você vai lembrar do artigo 32, que diz o seguinte: para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres. Dotação especial de bens livres. E que mais? Especificando o fim a que se destina. E mais um detalhe, declarando, se quiser, a maneira de administrar. Portanto, a lei condiciona a criação de uma fundação ao atendimento de alguns requisitos. Pode nascer a fundação de um ato causa mortis. Por meio de quê? Por meio do testamento. Seja qual for a modalidade do testamento, público, cerrado, particular, produzindo efeitos apenas após a morte do testador, com a abertura da sucessão. Também a fundação pode surgir por ato intervírus. Nessa hipótese, o ato de sua criação
O ato de sua criação só terá validade se o mesmo estiver revestido de forma pública, independentemente do número ou qualidade do seu instituidor. A possibilidade de revogação do ato de criação de uma fundação, dizem os doutrinadores, é no caso de criada por testamento. Poderá o testador revogar o ato dito documento, testamento, até o último momento de sua vida. Se o ato de sua criação for praticado inter vivos, a fundação é revogável até que se constitua definitivamente o registro. Depois, não há que se falar em revogação. Uma vez criado em definitivo, quer com a morte do testador, quer com o silêncio do instituidor, até o momento do efetivo registro, a fundação torna-se a entidade própria do acervo, não mais facultando a revogação por ato de vontade do fundador. É preciso observar que as fundações, por envolverem nítido interesse social na sua atividade, devem sofrer o quê? A fiscalização do Ministério Público. Vigilância e fiscalização, orientada no sentido do bem público. O Ministério Público consentindo na aprovação do Estatuto e das suas reformas. Velar para que os bens da Fundação não sejam malbaratados por administradores ruinosos, fraudulentos. A atuação do órgão ministerial em relação às fundações inicia-se com o parecer de aprovação ou não de seu registro. Na hipótese de contrário, a criação da fundação dispõe os instituidor dispõe aqueles que o instituidor cometer a aplicação do patrimônio do recurso para juiz, que poderá, segundo a atribuição jurisdicional inerente às suas funções e convencida em procedência da recusa pelo Ministério Público, rejeitá-la, permitindo então o regular registro da fundação. O Ministério Público, caros colegas, ele é obrigado a zelar pelas fundações. É o que prevê o artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. No que se refere ao fim da existência da fundação, o que vocês devem observar? Pode ocorrer por decurso de prazo de sua existência, isto é, se fixado o limite da duração da entidade. Por seu criador, por extinção judicial, quando se verificar a impraticabilidade de seus fins ou a nocividade destes em relação aos interesses coletivos. Uma vez extinta a fundação, colegas, salvo disposição em contrário, no seu ato constitutivo ou no estatuto, o seu patrimônio incorporará a outra fundação, designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Muito bem. Depois de comentarmos ali, pontuarmos alguns pontos relevantes sobre a fundação, vamos para o estudo do livro 1 das pessoas, título 3, do domicílio. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece, a sua residência com ânimo definitivo. Domicílio, então, é igual a residência mais ânimo definitivo. Isso quer dizer que residência é diferente
de domicílio. Domicílio é residência mais ânimo definitivo. Residência é a permanência de uma pessoa em um local. Local onde a pessoa permanece por certo tempo. Diz o artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Domicílio é residência mais ânimo definitivo. Ânimo definitivo é a intenção de permanência, intenção de estabelecer definitivamente no local da residência, de fazer da residência o centro da vida jurídica da pessoa. Residência é o local de uma pessoa, a permanência de uma pessoa em um local. Local onde a pessoa permanece um certo período. Vamos para o exemplo. Tiro umas férias de um mês na cidade de São Paulo. Durante aquele mês, São Paulo será a minha residência, local onde a pessoa permanece por certo período. Local onde a pessoa permanece por certo período. Mas São Paulo não é o meu domicílio, porque domicílio é residência mais ânimo definitivo. Residirei lá naquele mês, mas não tenho domicílio na cidade de São Paulo. Pois para que eu tenha domicílio, é preciso, ao lado da residência, se acresça outro elemento, o ânimo definitivo. Indo para São Paulo de férias, eu não tenho propósito de estabelecer-me definitivamente naquela cidade. Ânimo definitivo, residência. Eu tenho residência, permanência de pessoa no local, onde a pessoa permanece certo tempo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, que é a permanência de uma pessoa em um local onde a pessoa permanece por certo período, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Domicílio é residência mais ânimo definitivo. Esse dispositivo ele fala da pluralidade domiciliar. Ele fala da pluralidade domiciliar. Possibilidade de uma pessoa manter mais de um domicílio. Essa é a previsão do artigo 71. Tenho uma casa em Minas Gerais, mas também tenho uma casa em São Paulo. Passo 2 dias em Minas Gerais e o resto 5 dias em São Paulo. Realizo os meus negócios em São Paulo e em Minas Gerais. Neste caso específico, como constitui 2 centros de ocupação habitual, moro em Minas, moro em São Paulo, fala-se aqui em domicílio, pluralidade, domicílio. De modo que pode ser uma residência em âmbito definitivo ou plural, várias residências onde vive alternadamente. Tenho domicílio em Minas, na cidade de Pará de Minas, tenho domicílio em São Paulo, na capital São Paulo. Novamente, residência, permanência de uma pessoa no local onde a pessoa permanece por certo período. Domicílio igual residência mais ânimo definitivo.
residência mais ânimo definitivo. Artigo 7272. É também domicílio da pessoa natural, é também domicílio da pessoa natural, domicílio da residência mais ânimo definitivo. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão ou lugar onde esta é exercida. Nós acabamos de falar que domicílio é residência mais ânimo definitivo. Só que o artigo 72 traz mais uma observação. Ele fala do domicílio profissional, lugar onde a profissão é exercida. Imagine que o Hernando, advogado, exerce sua atividade na cidade de Itaúna. Seu domicílio profissional é na cidade de Itaúna. Vamos para o dispositivo. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, quanto às ações concernentes à profissão, o lugar onde está exercido. O lugar onde eu exerço, Itaúna. Além do local onde a pessoa reside com ânimo definitivo, existe também aquele local onde a pessoa desempenha suas atividades profissionais. Moro em Pará de Minas, mas tem um escritório de advogado em Itaúna. Então é em Itaúna que recebo os meus clientes. Recebo notificações para processos dos quais eu participo. Tudo que é excepcional na minha vida profissional de advogado resolve-se no município de Itaúna. Compreenderam? Parágrafo único. Lugar. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, Hernando exercita sua profissão de advogado em Pará de Minas, em Itaúna e Belo Horizonte. Cada um deles, Pará de Minas, Itaúna, Belo Horizonte, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Domicílio profissional, Pará de Minas, Itaúna, Belo Horizonte. Pluralidade de domicílio profissional. Compreenderam? Havendo mais domicílio profissional, cada um deles será domicílio autônomo para as relações que lhes correspondem. Artigo 7.3. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual ou lugar onde for encontrado. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual. Que não tenha residência habitual. Residência, permanência da pessoa em um local. Local onde a pessoa permanece certo período. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual ou lugar onde for encontrado. Ou lugar onde for encontrado. Ela não tem residência, ter-se-á por domicílio local onde ela for encontrada. Ela não tem residência. Existem pessoas que simplesmente não mantêm domicílio em lugar algum, que constantemente estão se mudando. Isso acontece, sobretudo, com ciganos, circenses e andarilhos. Não tendo a pessoa residência física, o seu domicílio é o local onde for encontrado. Isso é o domicílio itinerante. Isso é o domicílio itinerante. Local onde a pessoa é encontrada. Artigo 7.4. Mudança de domicílio. Muda-se o domicílio
muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de um lugar, manifesta de o lugar. Residência, permanência de uma pessoa em um local. Residência, permanência de uma pessoa no local. Local onde a pessoa permanece por certo período. Existem, preste bem atenção, do mesmo modo que o homem tem a liberdade de fixar o seu domicílio onde ele bem entender, ele dispõe também de liberdade de mudar o domicílio fixado. Claro e evidente. Só que, para que ocorra essa mudança de domicílio, é preciso que, além de transferir a residência, eu tenha a intenção manifesta de mudar, de transferir definitivamente a residência para outra cidade. É preciso que eu transfira a residência e o ânimo definitivo. O problema é como eu devo proceder para provar que eu mudei de ânimo definitivo. Intenção de permanência, intenção de estabelecer definitivamente local da residência. Parágrafo 1. Prova da mudança do ânimo. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que eu acompanhar. Como eu provo o ânimo definitivo. O ânimo definitivo, ele é provado ao declarar a municipalidade, a administração pública municipal do lugar, que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que eu acompanhar. Encerramos aqui e no próximo bloco nós continuaremos com o artigo 75. Até o próximo encontro, se Deus quiser.